Para vivermos uma vida sem idolatria, nós precisamos ter os nossos olhos focados em Cristo. Eu quero ler com vocês um texto aqui em Hebreus, no capítulo 12, o primeiro versículo apenas, que diz assim: Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quero começar falando com vocês, rapidamente, sobre a parte B desse versículo e o significado da palavra idolatria. Por que o tema desse devocional é idolatria, sem idolatria? A palavra ídolo tem uma relação direta com uma pessoa ou uma coisa intensamente admirada, que é um objeto de veneração, de devoção. A idolatria é um amor excessivo, uma admiração exagerada. Então, quando a gente olha para esse texto e o escritor aos Hebreus dizendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, a gente pode pensar em qualquer coisa que pode se tornar um ídolo no nosso coração. Qualquer coisa que pode roubar espaço que deve ser só de Cristo. E a gente pode pensar aqui em várias coisas na nossa vida. Um status social, a nossa carreira profissional, um lugar que a gente quer chegar profissionalmente, a nossa aparência física, até a limpeza da nossa casa, que muitas vezes a gente fica de forma excessiva, pensando a respeito disso. Eu não vou descansar enquanto eu não ver tudo brilhando, tudo sem pó, algo sem fim, que toma o nosso dia, que toma os nossos pensamentos. Muitas vezes até os nossos filhos, que a gente precisa cuidar deles com zelo, mas eles podem se tornar objeto de idolatria no nosso coração. Aprovação de homens, elogios, respaldo de pessoas, tantas coisas a gente pode listar aqui, estão e podem estar tomando um lugar no nosso coração que deve ser só de Cristo e se tornando ídolos, levantados muitas vezes por nós mesmas, colocados aí num lugar que não deveriam estar. E olhando para esse texto, continuando a olhar para esse texto, a segunda coisa que eu quero trazer para vocês é que o escritor diz que nós temos uma corrida que está proposta. E proposta por quem? Proposta por Deus. Ele nos deu uma caminhada, uma jornada rumo ao coração dele, ao destino que ele preparou para nós. E nessa corrida nós precisamos avançar, dando passos em direção à maturidade. Nós começamos essa corrida muitas vezes engatinhando como um bebê, mas nós vamos crescendo em maturidade, caminhando, correndo rumo a esse lugar que o Senhor já preparou para nós. E a cada passo que nós damos, nós vamos nos tornando mais parecidas com Cristo, podendo ser quem Deus realmente quer que nós sejamos. É importante que a gente olhe para Ele e peça para que Ele revele a nós quem é que Ele quer que a gente se torne, É a preocupação do Senhor em quem nós estamos nos tornando no decorrer dessa jornada. E quando a gente se livra da idolatria, a gente consegue focar os nossos olhos em Cristo, olhar para o que Ele está dizendo para nós, para o alvo que é Ele. Quem Ele está nos chamando a ser, quais são os lugares que Ele tem nos colocado, onde a gente pode estar para representar a Cristo. Muitas vezes como mães, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, como profissionais em diversas áreas aí da nossa atuação. Não importa, o importante é a gente saber de Deus qual é o espaço que Ele está nos dando de influência. E eu ouvi uma vez de um pastor algo que me chamou muita atenção. Deus está chamando mulheres que vão voltar a se alegrar e sentir a presença de Deus até no trocar das fraldas. Então Jesus, Ele está nesses diversos lugares, até quando você pensa assim, poxa, mas eu sou só mãe, onde eu posso sentir a presença de Deus, qual que vai ser o meu espaço de influência? Até na sua casa, até no trocar das fraldas do seu bebê, você pode fazer o que Deus está te chamando para fazer. E o terceiro ponto, dessa parte B do versículo, diz, corramos com perseverança. Aqui o escritor não está dizendo para nós andarmos olhando para os lados ou observando a paisagem, que a gente pode ir devagarzinho, sem preocupação. Ele está dizendo, é uma ordem, corramos e corramos com perseverança. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ter pressa, ter foco. Com perseverança quer dizer sem desistir, sem olhar para os lados, sem olhar para os obstáculos,
correr rumo ao destino que o Senhor tem para nós. E quando a gente pensa nisso, né, correr com perseverança, a gente precisa estar focado. Um corredor, um maratonista, o foco dele está em atravessar aquela faixa que está ali na linha de chegada. Esse precisa ser o nosso foco, acabando com as distrações, com os ídolos que muitas vezes nós levantamos no nosso coração, que ocupam o lugar da voz de Deus sobre nós. Nós precisamos levar ao Senhor as nossas ansiedades, perguntar para Ele o que Ele tem para nós, qual que é a vontade dEle, o que Ele pensa sobre nós. E a partir do momento que Ele diz o que Ele pensa sobre nós, qual é a sua vontade, nós precisamos nos submeter em obediência àquilo que Ele tem. Mas nós só vamos ouvir a voz de Deus e poder olhar para Ele com foco, como o escritor está dizendo aqui, se nós nos livrarmos daquilo que está ocupando a nossa mente, aquilo que está sendo o nosso primeiro pensamento no dia. O Senhor, Ele quer, Ele deseja nos limpar, nos purificar. Ele está querendo e desejando uma noiva limpa, uma noiva madura, uma noiva pura, que tem olhos somente para Ele. E não sei se vocês conhecem aquele texto em Cantares, na verdade vários capítulos de Cantares chamam a noiva, né, de pomba, pomba minha, os seus olhos são como pombas. E é engraçado quando você vai ler a respeito disso, né, por que Salomão está ali chamando a amada dele de pomba ou dizendo que ela tem olhos de pomba? Porque as pombas, elas não têm a visão periférica, as pombas só enxergam o que está à frente delas. E uma outra coisa muito interessante a respeito das pombas é que elas têm na vida toda um único par, um único marido, né? Um único pombinho ali com quem elas se relacionam. Se aquele pombinho morrer ou, sei lá, for para longe, elas não vão se relacionar com uma outra pessoa. E é assim que Jesus nos chama para ser. Olhos como de pombas, né? Por isso que ele diz isso na Escritura. Ele está querendo uma noiva, uma amada, que se prepara e que olha somente para ele, que não tem uma visão periférica, que não se distrai com o que está acontecendo ao seu redor, mas que foca os seus olhos nele, que se prepara para esse casamento. Então eu quero, nesse momento, te incentivar a partir dessa palavra que você ouviu aqui rapidamente, poder anotar, listar, quais são os ídolos, e eu sei que isso está vindo no seu coração nesse momento. Quais são as coisas ou pessoas, como nós vimos o significado da palavra ídolos. Podem ser pessoas, podem ser coisas, podem ser lugares, status que nós almejamos. Eu quero que você liste, eu quero te incentivar a isso. Liste aí num papel quais são esses ídolos, essas coisas que você tem colocado no seu coração, que estão te impedindo de colocar Jesus como primeiro, Jesus nesse lugar de primazia, como soberano do seu coração. E eu quero te pedir para separar um tempo e olhar para essa lista e orar por cada item que você vai colocar ali. Se são os seus filhos, se são, de repente, as redes sociais, o lugar que você quer ocupar de relevância, um cargo na sua empresa. Olhe para essas coisas ou pessoas que você está listando e encontre um lugar no Senhor de arrependimento. É importante que quando a gente leva isso para o Senhor, o próprio Espírito Santo nos responde trazendo luz sobre essas coisas, né? Trazendo para a gente qual é o real motivo, por que isso está tomando tanto espaço no meu coração. Ele mesmo nos dá essa resposta. Você precisa confiar que Ele te ouve. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero apresentar todas essas minhas irmãs que estão me ouvindo, que me ouviram aqui agora ou que vão assistir esse vídeo depois. Eu quero te pedir que o Senhor fale a esses corações e que o Senhor nos ajude, eu me incluo nisso, Senhor, que o Senhor nos ajude a encontrar, a enxergar através dos olhos do Espírito Santo em nós. Quais são essas coisas, Senhor, esses ídolos que nós temos levantado no nosso coração, que estão ocupando, Senhor, espaço que é somente seu, que estão falando ao nosso coração e impedindo que a gente consiga ouvir a Tua voz, Jesus. Em Teu nome eu oro, Jesus, que os nossos corações sejam livres a partir de hoje, desses ídolos que tomam um lugar que não deveriam tomar, um lugar que é somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.